Olá pessoal, nesse vídeo vou estar resolvendo essa questão de pesquisa operacional pelo método gráfico. Eu vou fazer essa questão bem passo a passo, tá bom? Isso vai levar mais algum tempo para fazer. Se vocês estão com um pouco de pressa, vão passando o vídeo conforme vão achando necessário. Primeiro, o que acontece? Essas variáveis x1 e x2 pelo método gráfico, eu posso entender que o x1, por exemplo, vai fazer o papel do x e o x2 vai fazer o papel do y. Lá do estudo de funções, que a gente aprende lá no ensino médio, tá bom? Então, esse daqui, ó, o eixo do y aqui vai ser o x2 e o eixo do x, digamos, vai ser o x1 aqui no gráfico, tá bom? E aí a gente vai utilizar os mesmos conceitos que a gente usa para x e para y, a gente vai usar para o x1 e para o x2, tá bom? Como que a gente faz isso então, pessoal? Seguinte, eu inicio com cada uma das condições que foi dada. Por exemplo, vou chamar essa daqui de 1, essa segunda de restrição de 2 e essa daqui de 3. Tá? E o que a gente vai trabalhar vai ser basicamente em cima dessas restrições. O que acontece? Como o x1 e o x2 tem que ser maior que zero, né? Geralmente a gente está falando de alguma quantidade, a gente está falando de produtos, então a gente nunca vai utilizar a parte negativa do gráfico. O que eu quero dizer com isso? Geralmente vai ser somente esse quadrante aqui, ó, que vai ser utilizado, aonde o x ou x1 é positivo e aonde o x2 ou o y é positivo. Portanto, a gente só nos interessa aquela parte do gráfico, ok? Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as restrições e vou deixar o sinal de igual, sempre o sinal de igual. Então, por exemplo, nessa primeira restrição, eu vou dizer que eu tenho que 2x1 é igual a 9. Portanto, encontrando o valor de x1, né, passo o 2 dividindo, ficaria 9,5 ou 4,5. Então, eu tenho que o x1 vale 4,5, ou seja, eu tenho isso daqui, ó, x1 igual a 4,5. Como que eu coloco isso no gráfico? Pessoal, o 4,5 deve estar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, como é o x1, no caso ali, eu vou pegar o eixo do x1 e vou traçar uma reta, tá? Aqui, ó. Fazer assim. Tá bom? Por que eu não estou colocando a parte aqui negativa? Já expliquei para vocês, porque a gente vai utilizar somente os valores positivos do gráfico. Tá bom? O que a gente já pode entender aqui, pessoal? Ó, aqui é como se fosse o 2x1, né, menor do que 9. Então, isso daqui é como se fosse que o x1 fosse menor ou igual a 4,5. Portanto, a gente estaria interessado em todos esses valores aqui. Opa, desculpa aqui. A gente estaria interessado em todos esses valores aqui, ó, tá? Por enquanto, se tivesse somente aquela restrição, todos os valores que tivessem aqui, ó, menores do que 4,5, ou seja, só valores menores que 4,5, é o que estaria dentro da solução que a gente está buscando, tá? Mas a gente tem mais restrições. Então, vamos lá. Ó, eu preciso fazer agora a segunda restrição. Ó, a segunda restrição diz o seguinte, que o x2 tem que ser menor ou igual a 7. Então, a gente vai igualar x2 igual a 7. Ora, vou lá na reta do x2. Vou pegar aqui, ó, onde vale 7 e vou fazer a nossa reta. Tá bom? Olha só. Vou pegar uma cor aqui, ó, para ficar bem direitinho para vocês enxergarem. Aqui essa reta é a reta da condição 1.
Essa daqui é a reta da condição 2. Por enquanto, gente, como eu disse, ó, o x2 é menor ou igual a 7. E como o x1 tem que ser menor que 4,5 também, por enquanto a gente teria essa área aqui, ó, para analisar. Essa área aqui seria a nossa área onde estaria todas as soluções possíveis do nosso problema, tá? Até aí tudo bem, mas a gente tem mais outra restrição. Vamos fazer aqui. A gente tem a seguinte restrição. Deixa eu botar aqui a restrição 3. A restrição 3 diz que o x1 somado com o x2 tem que ser igual a 8, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, como é que a gente vai resolver essa daqui? A gente tem duas maneiras, tá? Uma é a mais simples possível, que a gente sempre faz o seguinte, a gente iguala os pontos a zero. Por exemplo, ó, vou dizer que o x1 vale zero, então ficaria assim, ó, 0 mais x2 igual a 8. Portanto, eu tenho que x2 é igual a 8. Né? Quando eu tenho o seguinte ponto, ó, quando o x1 vale 0, o x2 vale 8. Tá? Poderia marcar esse ponto aqui, ó. X vale 0, o y vale, né, o x2 vale 8. Ó. Poderia marcar esse ponto aqui. E da mesma forma eu vou fazer agora o x2 valendo 0. Ficaria assim, ó. x1 mais, vamos dizer que o x2 vale 0, isso tem que ser igual a 8. Então, o x1 é igual a 8. E aí eu encontro o seguinte ponto aqui, ó. Quando o x1 vale 8, o x2 vale 0. Pode ver que dá direitinho. 8 mais 0, 8. E aí eu poderia marcar o ponto aqui, ó. Ó, x1 vale 8 e o x2 vale 0. Seria esse ponto. E aí poderia traçar agora a reta, tá? Ó, entre esses pontos. Percebam, pessoal, que vocês poderiam fazer outras combinações, ó, porque esse daqui é o jeito mais fácil, né? Atribuir o valor 0 para x1 e atribuir o valor 0 para x2. Mas a gente teria a seguinte sentença, ó, só vou fazer um parênteses aqui, ó. A gente teria a seguinte sentença. Percebam, x1 mais x2 tem que ser igual a 8. Ou seja, eu preciso de dois pontos que dê essa combinação. Poderia ser assim, ó, 1 mais 7 igual a 8. Dá, né? Então, ó, o x1, o ponto teria que ser x1, x2, ou seja, o ponto seria 1 e 7. Percebam que esse ponto está lá no gráfico, ó. 1 e 7 está aqui. Ó, 1 e 7. Está exatamente nesse ponto aqui. E eu poderia atribuir outros valores. Digamos aqui, ó, vamos ver outro que dê 8. Poderia ser 2 e 6, não? 2 mais 6, 8. Então, o x1 valeria 2 e o x2 valeria 6. Percebam que esse ponto também já está incluso ali naquela reta que eu acabei de mostrar para vocês, ó. 2 e 6, ó. Está aqui esse ponto. Eu tendo esses dois pontos, vou só apagar aqui. Tá? Ó. Eu tendo aqueles dois pontos, eu venho aqui e traço a reta também, ó. Tá? Só que, como eu disse, aquele jeito que eu fiz para vocês, utilizando zero, é bem mais fácil, porque daí eu já consigo saber direitinho onde cruza o eixo X e o eixo Y. Tá? Então, vou deixar do jeito que eu tinha deixado. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Aí. Ó, aqui eu vou apagar. Tá? Tá bem. Agora a gente vai para o gráfico. Olha só. Pelo gráfico, agora, a área que contém a nossa solução está aqui, ó. Deixa eu só pegar a caneta. Está por aqui, ó. Essa área aqui
é onde está todo a nossa solução que a gente quer. Está aqui dentro dessa figura, tá? Agora eu tenho que analisar, digamos assim, os pontos da função em que eu vou encontrar o maior valor, ou seja, eu quero maximizar o lucro. Então vamos lá, quais são esses pontos, pessoal? Ó, os pontos são onde as retas se cruzam. Ó. É como se eu pegasse essa figura, ó, aqui, ó. Tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto e tem esse ponto aqui, tá bom? Aquele ponto lá de cima não vale porque já escapa da segunda condição. Esse ponto aqui, ó. Ele escapa da segunda condição, então ele está fora. Da mesmo modo esse daqui, ó. Ele escapa da primeira condição, então ele também está fora. Então os pontos que eu estou interessado são somente esses daqui. Eu vou até pintar de outra cor, ó. É esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir essas coordenadas, né? Tem algumas que eu já sei. Por exemplo, essa daqui, ó, é 4,5,0. Tenho essa coordenada. E esse ponto aqui? Preciso descobrir, porque eu não tenho. Eu sei que o x ali vale 4,5, mas não sei quanto que vale o y, né? Preciso descobrir. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir aquele ponto? Percebam que esse ponto... Vou até botar nomes aqui, tá? Ó, vou chamar esse ponto de A, esse de B, esse de C e esse de D. Vai ficar mais fácil para vocês perceberem do que eu estou falando. Então, vamos lá. O ponto A já está determinado. Eu já tenho o ponto A. O ponto B, o que ele é? Ó? Ele é o cruzamento da condição 1 com a condição 3. Não tinha colocado aqui, ó. Aquela reta ali é da condição 3. Ou seja, a interseção, né, eu poderia falar assim, da reta 1 com a reta 3. Então, vamos fazer aqui, ó, para a gente descobrir. Da condição 1, eu tenho o seguinte, que 2x1 tem que ser igual a 9. Tá? A gente vai usar sempre o símbolo de igual. Portanto, aqui eu já tenho que o valor de x1 é igual a 4,5. E da condição 3? Da condição 3 eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual a 8. Então agora eu só vou substituir, porque eu tenho o valor de x1 aqui. Ó. x1 tem que valer 4,5, então vai ficar assim. 4,5 mais que número? Dá 8. Né? Passando 4,5 para o outro lado, eu encontro que o x2 tem que valer 13,5. Portanto, eu já descobri o ponto B. Ó, o ponto B é 4,5 e 13,5. Tá? Preciso agora descobrir o ponto C. Aqui, ó. O ponto C, até por a gente observando mesmo no gráfico, a gente já consegue ver que esse ponto C, ele é 1,7, né? Mas eu poderia fazer o quê? Ó? Vamos fazer passo a passo, como eu disse que ia fazer para vocês. Só deixa eu deixar escrever aqui o ponto B, bonitinho aqui, ó. B é 4,5 e 3,5, tá? Olha só. Então, no ponto C, é a interseção da condição 2 com a condição 3. Da condição 2, eu tenho que x2 é igual a 7. E da condição 3, eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual a 8. Se o x2, ó, se o x2 vale 7, então vai ficar assim, ó, x1 mais 7 é igual a 8. Ou seja, que número mais 7 é igual a 8? Só se o x1 vale 1. Portanto, eu acabei de descobrir que o ponto C é 1 e 7.
tá? Então, ó, já tem o ponto A, tem o ponto C, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D também, que está bem ali já. O ponto D a gente já tem, né? Esse ponto D, ó, o x1 vale 0 e o x2 vale 7. Então, vamos organizar esses pontos agora aqui. Então tá, aqui eu listei o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. E percebam que eu coloquei aqui a nossa função objetivo, ou seja, a função que vai maximizar esse lucro. Então, olha só, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular para cada ponto essa função. Então, eu vou ver aqui, ó, por exemplo, com o ponto A, eu tenho o seguinte, vai ser 4 vezes, ó, qual é o valor de x1 no ponto A? 4,5 mais 3 vezes 0. Isso vai ser igual a quanto? 3 vezes 0 é 0. E 4 vezes 4,5 vai dar 18. Ok? Vamos para o ponto B. No ponto B, vai ser 4 vezes 4,5 mais 3 vezes 3,5. Vamos fazer essa conta. 4 vezes 4,5 a gente já sabe quanto que vai dar. Vai dar 18. E 3 vezes 3,5 vai dar 10,5. 10,5 somado com 18 vai dar 28,5. 28,5. Vamos para o ponto C. No ponto C, vai ser 4 vezes 1 mais 3 vezes 7. Vamos lá. Isso vai dar igual a quanto? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 1, 4. 21 mais 4 vai dar 25. E agora, por último, o ponto D. Ponto D é 0 e 7. Então, vamos ver, ó. 4 vezes 0 mais 3 vezes 7. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 0 é 0. E 3 vezes 7, 21. Portanto, a gente sabe que a solução do problema está aqui. É o ponto B. A gente já tem as quantidades de x1 e x2. x1 tem que valer 4,5 e x2 tem que valer 13,5. E essa é a nossa solução ótima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.